Dai-nos graça, Senhor. Perdoa nossos pecados e nossas faltas, Senhor. E nos alimenta com alimento espiritual mais uma vez. Cremos em toda a Tua palavra, somos dependentes completamente do Senhor, por isso estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 221. Livre estou, Mi maior. Graças a Deus. 221. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com seu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e ouvi-lo sempre após. Graças seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, graças a Deus. 311. Se das vidas vagas procelosas são. Dó maior. Dó. Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, verás com surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tenhas caso, mágoa, deixe seu lidar. É a cruz pesadas que tem de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão.
vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando veres outro com seu ouro e bens, lembras que tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que habitar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluias, graças a Deus. 260, no jardim Jesus Cristo clamava. É maior, irmão. Enquanto isso, adoremos a Deus com as nossas ofertas. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. No jardim a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós seremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluias, esse é o desejo de todos nós, amém?
Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta grande oportunidade de estarmos em Tua casa. Podemos nos reunir com estes irmãos amados para ouvirmos o Senhor falar em nossas almas. É para isso que nós viemos aqui, ó Deus. É para nos reclinarmos e ouvirmos o Senhor falar. Ela soa em nossas almas como uma voz doce e suave. É isso que realmente nos dá prazer, é isso que realmente nos alegra, ó Pai. É poder ouvir o Senhor falar. Então continua falando conosco nesta noite por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui convosco para adorarmos ao Senhor Jesus. Com cada um de vocês que saíram de seus lares e vieram à igreja. É o momento mais precioso que o ser humano tem, é poder entrar na presença de Deus e ter companheirismo com Ele. Na verdade, saber que por um longo tempo ele perdeu esse contato. E hoje você tem. Quando o véu foi rasgado de alto a baixo, é a permissão que cada ser humano, o direito de todo ser humano, poder entrar em sua presença. Não apenas um sacerdote, mas agora você que professa esta fé e entrega-se de corpo e alma a Ele, você tem esta oportunidade. Amém? Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet, que Deus vos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São Lucas capítulo 12, verso 32. São Lucas 12, verso 32 apenas. Nós começamos aí um trabalho na terça passada com o Wagner e o Antoniel. Hoje nós pensávamos que iam concluir a instalação da televisão, mas vai ficar para sábado. Mas o importante é que vamos concluir. São Lucas 12, verso 32, diz assim: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Dentro deste pequeno verso, eu vi aqui alguns parágrafos e eu gostaria de meditar convosco. Quem sabe também continuaremos em uma outra oportunidade. Sobre a noiva será a minoria. Dentro desta escritura. Esse não temas, você tem um não temas para cada dia. Um não temas dentro da Bíblia para cada dia do seu ano. Não temas, ó pequeno rebanho. Não é dado como uma dívida
o reino. Vamos partir deste princípio. Mas, como graça, o reino é dado a cada um de nós como graça, não como que Deus devesse alguma coisa para nós. Graça é um favor imerecido. Ele tem um reino guardado para parte do seu rebanho. Ele tem uma coroa de glória. Não é isso que Pedro diz na sua primeira carta? 5, verso 4. Uma coroa de glória me espera. Ele tem um trono. Isto é governo, isto é poder. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, a partir do parágrafo 32 a seguir, Mombrana diz assim: Deus se derramou em Cristo. Correto? Cristo se derramou na igreja. Agora observe. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós estáis em mim e eu em vós. Naquele dia sabereis isto, pois a coisa toda é um plano de redenção. Descendo aquele Deus voltando para viver e habitar e conversar com seu povo, como ele fez no princípio. Agora então, tão logo que ele possa colocar sua igreja em condições de falar. Vamos analisar com bastante calma. Deixa eu repetir isso aqui. Aquele Deus voltando para viver e habitar e conversar com o seu povo, como ele fez no princípio. Os irmãos do casal aqui são os que vieram lá do pastor Ivaldo? É? Eu estava lembrando de vocês lá na quarta-feira. Deus os abençoe. Agora então, tão logo que ele possa colocar sua igreja em condições de falar. Pense nisso. Ele quer colocar sua igreja na condição de falar. Falar por ele, falar no lugar dele, agir por ele. Ou não foi esse o desejo dele quando ele cria o ser humano? Gênesis 1:26, ele olha para os anjos e ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a criatura mais próxima dele não foram os animais que ele criou ali no segundo dia? Peixes, répteis, pássaros, aves. Ele deixa para a sua criação principal ser semelhante a ele, o homem. Veja, agora, tão logo que ele possa colocar sua igreja em condições de falar, colocar sua igreja em um lugar onde ele possa fluir através dela, e amar, e persuadir, e ter companheirismo, então ali virá um Éden. Ele está fazendo isto com esta noiva. Ele tomará a sua igreja de volta onde ele o deixou, onde ela o deixou. De volta no jardim do Éden novamente, ali onde ela caiu. Ele tomará a sua noiva, onde ela o deixou. Ela o deixou no jardim do Éden. Físico lá. Cá,
espiritual. Onde é o seu jardim do Éden hoje? De onde ele tomará então a sua noiva? Se é no Éden dele? Éden é lugar de prazer. Não um lugar físico agora, mas um lugar espiritual. Então ele tomará a sua pequena noiva do seu Éden novamente. Da onde? De sua palavra. A noiva de Adão caiu. A de Jesus caiu. A de Deus caiu. Mas a da palavra, não é isto? A que foi extraída da própria palavra. Então vamos lá? Foi ali onde ela tomou o seu primeiro impulso para a queda. É ali onde ela será levada diretamente de volta com cada página limpa da redenção. Trazendo-a diretamente de volta ao lugar. Qual seria o lugar? Sua palavra. A igreja tem estado no mundo por algum tempo, e a igreja realmente, depois da reforma, de 1500 anos da Era Negra, aqui ele está citando Columba, Lutero. Veja, Lutero foi o primeiro reformador a vir depois do ciclo dos apóstolos. Então, quando Lutero saiu, Deus inclinou um pouquinho do seu espírito e o derramou sobre a igreja na justificação. E então, nos dias de Wesley, ele derramou mais um pouquinho de si mesmo na santificação. E à medida que a era tem crescido no final do tempo, Deus tem enchido sua igreja. Apenas olhe ao redor e descubra se isso é verdade ou não. Veja, a era luterana, você que lê a história, veja o reavivamento deles e o que eles fizeram. Veja quão maior foi o reavivamento de Wesley, quanto mais poder eles tinham, porém numa minoria. Observe nos dias de Pentecostes que avivamento eles tiveram então, que grande vasta varredura. Nosso visitante dominical, o Jornal Católico, confessou que os pentecostais produziram em um ano 1,5 milhão de conversões, superando todo o restante das igrejas juntas. O católico apenas mudou, alegaram 1 milhão. O jornal chamado Visitante Dominical deu declarações que os pentecostais nos haviam superado. E recordem, conversões pentecostais são conversões cheias do Espírito Santo, quando eram a minoria para começar. Ao lado da rua ali fora, com um velho violão, e as mulheres não podiam nem mesmo comprar um par de meias, saíam por perto dos trilhos no trem e apanhavam milho, os quebravam e faziam pão para os seus filhos. Mas aqui veio a igreja mais poderosa que existe no mundo hoje, não nos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, porque Ele prova isto através do que Ele está fazendo por Ele. Ele está derramando a si mesmo neles, derramando-se neles. O propósito de ter enviado o Espírito Santo era para Deus continuar através de um grupo de pessoas. Você faz parte deste grupo. Para manifestar continuamente Deus ao mundo. Vamos parar um pouquinho? Qual é o tamanho então da nossa responsabilidade nesta noite, amados? Veja, deixa eu repetir o parágrafo 84. O propósito de ter enviado o Espírito Santo era para Deus continuar através de um grupo de pessoas. Qual seria esse grupo? A sua noiva. E você faz parte dela ou não? Você faz parte dela ou não? Para manifestar continuamente, ou seja, dia após dia, Deus ao mundo, não por um credo, não através de uma denominação, mas através do poder de sua ressurreição, fazendo sua palavra real.
tomando sua promessa e se colocando ao lado da minoria e crendo em Deus, e observe os céus escuros se retrocederem e o poder de Deus se mover e tomar conta disto. Mombrana diz: isto é o que Ele quer. Trazer o domínio de volta à terra. Cumprir assim na terra como no céu. Não você se eleger um presidente da república e pensar que isto é domínio. Não. O que o Mombrana está falando aqui é algo muito maior. Dominar nossos desejos, dominar nossos pensamentos, fazer com que as pessoas enxerguem que além daquilo que elas podem ver, há algo maior. Isto sim é domínio. Aquele homem, ele sai com aquele pitbull, rottweiler, uma raça de cachorro. Ele então põe ali uma focinheira, uma boqueira, uma corda bem grossa, começa a passear com aquele cachorro. E ele diz: eu tenho esse cachorro sob o meu domínio. Será que tem mesmo? Não. Com a corda, com a focinheira, com a boqueira dessa é fácil você falar. O domínio de Deus é diferente. Ele não precisa colocar uma corda no seu pescoço para dizer que te domina. É diferente. Isso acontece na família. Não acontece? O filho vai atingindo a idade da adolescência e o pai, para mostrar que tem domínio, então começa a agir de algumas maneiras que não vai cooperar. E ele pensa que tem domínio. Não tem. Deus não precisa colocar nenhuma focinheira, nenhuma boqueira para segurar a sua noiva. Ele simplesmente desce, gostoso dentro da alma dele e dela. E ela vai perdendo o desejo de fazer aquelas coisas. Isto sim é domínio. Isto sim é governo. Ele não coloca, está obrigado a partir de agora a me servir. Se não for do jeito que eu quero, então não serve. Não. Para isso que ele deu livre-arbítrio. Ele conquista os seus de uma maneira diferente. Qual foi a corda no pescoço que ele colocou para que milhões de cristãos fossem para as arenas? Aquilo sim era domínio. Ou não tiveram oportunidade de retroceder? Ou não tiveram? Quantos cristãos que passaram, você pode contar na era dos reformadores? John Hus, Wycliffe, guilhotinas. Quem amarrou Paulo para ir para a guilhotina? Quem amarrou John Hus? Joana d'Arc? Não. Era isso que ele está dizendo. É isso que o irmão Brano está dizendo. Isto é o que ele quer. Deus, o poder de Deus se mover e tomar conta disto. Este é o propósito pelo qual ele enviou. Sabemos o que ele é agora e foi por isso que ele o enviou. 101. Assim como Deus teve um povo, Deus tem uma igreja. Aleluia. Deus tem o Espírito Santo marchando com ela. Aí do seu lado, ele vai marchando. E você vai vencendo. E você vai marchando. Em algum pedaço da estrada, você só enxerga a pegada de um.
você não enxerga as suas, é porque Ele te pega nos braços e começa a te carregar, a te carregar. É Ele que está com você, meu irmão. É diferente. Você não é cristão com medo de ir para o inferno. Por que você é um cristão? Por que você serve a Jesus? Ah, porque o inferno é muito ruim, eu estou correndo de lá. Não, não é isso. É porque é um prazer, é um privilégio, é um orgulho que nós temos de poder dizer: eu sou um cristão, redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É suave, é leve. Deus tem um Espírito Santo marchando com ela. Foi para isso que Deus deu o Espírito Santo. Intelectuais se levantarão, sempre o tem feito, mas Deus tem uma minoria em algum lugar. Deus tem uma igrejinha que seguirá em frente com o batismo do Espírito Santo para proclamar a luz. E eles serão aqueles que, através de seu testemunho, julgarão o mundo. Não é isso que o seu testemunho tem feito com o mundo? Talvez você não percebe. Mas lá naquele dia, quando todos serão julgados, no grande dia onde ele deixará de ser advogado e passará a ser juiz, você vai ver que o seu testemunho julgou aqueles que estavam ao seu redor. Como? Pela maneira que você se porta, irmã, pelo seu cabelo, pela sua roupa, pela sua conduta, pela sua postura como uma dama do lar, você está julgando o mundo. Mesmo você não enxergando, porém o seu testemunho, naquele dia julgará. Irmãos, o seu testemunho no seu trabalho, no seu dia a dia, está julgando o mundo. Não diz a Bíblia que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus, e em outro lugar diz que os santos julgarão a terra. Claro, seu testemunho hoje trará um julgamento contra esta cidade. Nosso testemunho do batismo do Espírito Santo e do poder de Deus, uma vida santa, trará julgamento contra esta cidade. Uma libertação total 25. Nós podemos passar por muitos problemas e provas. Nós podemos passar por muitos problemas e provas. Simplesmente recordemos: alguém que conhece e ilumina o caminho o faz real. Eu não sei o que está atrás da cortina, mas de uma coisa eu sei: eu estou com pressa pelo sinal de chamada ao alto. Ou isto não arde na sua alma, ou isto não arde dentro do seu coração, de ouvirmos aquele chamado para sairmos desta terra cheia de pecado. O que poderia trazer mais prazer para nós, se não isto? Naquela manhã radiosa, ao nascer do sol, houve uma ressurreição lá em Jerusalém, mostrando que um dia, estes corpos hoje dentro de uma cadeia, não foi isso que veio o ser humano? Ele perde o direito, vem para a terra e ele entra numa cadeia chamada tempo. Perde a sua forma. O pecado deformou as pessoas. E com o pecado vem o tempo. E o tempo trouxe as dores, doenças, aflições. E tudo isso foi deformando. Porém,
Aquela ressurreição de uma manhã radiosa de um domingo mostra que uma nova esperança surgiria para uma pequena minoria aqui na terra. Aonde santos patriarcas, apóstolos, profetas hoje descansam, esperando o nosso aperfeiçoamento. De que dormiram com o quê? Com o que eles dormiram? Numa fé, numa esperança. De quê? De uma ressurreição. Ou não? Que bem faria dizer que cremos em um Deus que apenas morreu e foi uma boa pessoa? Seríamos as pessoas mais tolas. Ou o que te faz vir à igreja? Se não é baseado em uma promessa de uma ressurreição. Sim, é isso que nos move, amados. É isso que te faz persistir nesta caminhada. Ah, Jesus amado, veja no 26, eu quero este tabernáculo agora. Eu quero que este tabernáculo, agora que você está em sua caminhada, eu quero que vocês continuem forçando em direção do sinal da vocação suprema. Seja o que for que fizerem, unam-se. Sejam unidos o quanto puderem ser, mas sempre com um braço para fora, para alcançar e conseguir trazer alguém para dentro. Mas com um corpo dentro da palavra e sempre puxando e dizendo, há espaço para mais alguém. Há a promessa de uma minoria que se encaixaria em seu desejo. Mas nesta fé que estamos pregando agora e combatendo severamente, não movam nenhuma polegada disto. Pois se vocês creem que sou seu servo, este é o programa de Deus. Isso nunca será a maioria, isto sempre será a minoria, sempre foi e sempre será. Ele sempre será em membros até Jesus vir, mas a igreja está vivendo sob os privilégios dados por Deus. Se nós somente soubermos, esta é a igreja do Deus vivo. Eu estou lendo o parágrafo 45. Esta é a igreja do Deus vivo, não o tabernáculo Brana. Pois o tabernáculo Brana é simplesmente uma parte dela. Há outros destes tabernáculos através do país. E nós poderemos fazer aqui uma inferência. Há outros destes tabernáculos, irmão Brana, pelo mundo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos quantos o Senhor Deus chamar. E aqueles que chamou, justificou. Você foi um chamado de Deus, irmão. Você não se manteria nesta caminhada por força própria. Não. Você se manteria tanto tempo crendo em uma mensagem, em algo que você não tivesse uma confirmação chamada fé? Trabalho de homem algum suportaria 20, 30 anos, como alguns aqui já têm na caminhada? Não suporta. Veja, irmão Brana dizendo sinais escriturísticos do tempo, parágrafo 6. Num desses dias, aquela pequena minoria, como foi nos dias de Noé, 8 almas foram salvas pela água. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, 3 almas foram salvas do fogo. Assim será na vinda do Filho do Homem.
Eles estão esperando por algo grandioso, universal, quando isto não está nem mesmo na Escritura. Esperavam que ele nascesse na casa mais importante de Jerusalém. Fosse um evento grandioso. Herodes fica preocupado. Alguém vai tomar o meu trono? Mata todo mundo. Ele faz um realistamento. Maria impelida, compelida, José a sair dali. E Deus cega todos aqueles homens para não verem que o Salvador estava indo em direção a uma pequena cidade, como dizia uma profecia a respeito dele. Num desses dias eles dirão: bem, eu pensei que a Bíblia havia dito que a igreja escaparia de tudo isto. A noiva escapa disto. E apenas pense, como foi nos dias de Noé. Noé entrou na arca e a porta foi fechada. Ele entrou em 17 de maio e a porta foi fechada. E não choveu por 7 dias. Depois que ele estava na arca, eles não souberam disto. Deus fechou a porta. Não era assim que era oferecido o sacrifício? No dia 10 do mês 7? E um dia, a porta da misericórdia será fechada. As pessoas seguirão em frente pensando que estão sendo salvas. Pregarão e tudo mais, e a misericórdia realmente tem sido desprezada pela última vez, e não saberão disto até terem perdido isto. E não saberão disto até terem perdido isto. É o parágrafo 7 de Sinais Escriturísticos do Tempo. Recordem, existem centenas de pessoas desaparecidas cada dia, as quais eles não podem achar ou dar conta delas em todo o mundo. Haverá um em um campo, tomarei dois na cama e eu levarei, universal. Então eles não serão muitos para aquela fuga, a noiva raptada. Recordem dos sinais. Israel sempre esteve confiando em seus sinais em vez de palestras intelectuais. Deus enviou aqueles profetas, os profetas dão sinais. Sempre quando há um sinal escriturístico, tem que haver uma voz escriturística para seguir aquele sinal escriturístico. E tudo deve ser escriturístico, prometido. Então veja, você toma uma direção como Lutero na justificação. Isso era o que ele sabia, isso era tudo. Eles ficaram satisfeitos, eles entraram diretamente em sua doutrina. Eis que chegou Wesley, com a santificação, foi em frente, passou com aquilo, então se organizou. Depois, chegaram os pentecostais com a restauração dos dons. E eles se organizaram e Deus seguiu em frente o tempo todo, cada dia, em cada era da igreja. E houve uma minoria que acompanhou e captou o que era para aquele tempo. Agora, porque clamas, fala 112 e 113, os grandes olhos de Moisés, seus olhos de águia olharam por cima da glória do Egito. Os reais crentes cristãos de hoje, não importa o que diga a igreja, o que diga qualquer outro, quando essa luz bate, eles veem a mesmíssima vindicação de Deus. Vamos analisar um pouquinho a respeito disso aqui. Os reais crentes cristãos de hoje. Ele está falando dos reais. Ele não está falando do manufaturado. Ele não está falando do incrédulo. Judas, o manufaturado, conseguiu ir até muito longe.
Ele está falando de os reais cristãos de hoje. Haveria alguns que se autonomeariam como a noiva de hoje, sim ou não? Sim. Israel tinha Balaão, profeta, e realmente era. Mas quem Deus estava usando? Segura, se não cai, irmão. Era com ele? Ou era com Moisés? Os reais cristãos, crentes cristãos de hoje. Então haveria uma super raça hoje. Houve imitadores lá com Moisés? Sim, Janes e Jambres. Tinha uma cobra, fazia tudo igual. Uma cópia. Satanás tem uma cópia de tudo que Deus tem. Qual foi a cobra que engoliu a cobra dos outros ali? A serpente que engoliu? A de Moisés. Eles podem chegar até determinado ponto. A coisa está aí, pode parecer. Quase que enganaria os eleitos. Mas os reais crentes cristãos de hoje, não importa o que diga a igreja, porque esta pequena minoria, esta noiva entendeu que ele vai tirar a sua noiva de onde ela o deixou. Então não é o que a igreja diz, não é o que qualquer homem mais sábio ou santo diz, é o que o seu Éder, a sua palavra está dizendo. Ela entendeu isso. Jesus faz essa pergunta: entendestes o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos mandei lavar os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Ele estava fazendo uma pergunta: entendeis o que vos tenho feito? Entender é ver. Ver é ter convicção daquilo que se crê. Não importa o que diga a igreja, o que diga qualquer outro. Por quê? Também é profetizado que falsos ungidos se levantariam nos finais dos tempos. Homens que se levantam a seu bel prazer, e você tem um pregador para todos os gostos. Porém há um padrão. Eles não têm aí o ISO 9002, é o padrão de qualidade dos produtos. Se não passar é reprovado, então não pode ir para as gôndolas. Deus também tem o seu padrão de qualidade. Aonde Ele escolhe o seu homem, por meio daquele homem Ele faz com que essas escrituras se tornem claras. Aquele homem que Deus o comissiona, ele entende o que Deus quer para aquele dia, para aquele tempo. Parte daquela palavra para aquele dia é isto aqui. E então ele vem e mostra para o seu povo. O que Wesley entendeu era realmente o que era necessário para eles entenderem. Mas agora para nós tem algo maior. Veja, quando essa luz bate, quem é esta luz? O próprio Deus. Quando o sol da justiça, que é Ele, brilha sobre esta semente, chamada predestinação, revelação dentro da sua alma, ela tem que produzir algo. Tem que produzir alguma coisa. Se o que está plantado, aleluia, dentro das nossas almas é uma semente frutífera, e a sua alma é um terreno fértil, veja, ela tem que produzir a mesma coisa que ela produziu lá. Então o Brando está dizendo, quando essa luz bate,
havia uma semente dentro da alma da samaritana. Sim ou não? Tinha. Semente precisa de quê? De água para ser regada. Mulher, eu vou te dar de uma água, porque você tem uma semente, que ela vai aguar, vai cair água, o terreno já é bom, a semente já está aí, eu vou te dar uma água que vai fazer crescer, e você vai começar a produzir fruto. Não foi a primeira coisa quando ela sai da presença de Jesus, não são frutos que ela começa a proporcionar? Sim, vim de ver de um homem que me contou tudo a meu respeito, sem nunca ter me visto. Que era isso? Era fruto. Ela não conseguiu permanecer calada, porque a luz bate. O próprio sol da justiça estava frente a ela, iluminando e regando a semente que estava dentro da alma dela. Quando ele sai naquela manhã de domingo, aquela mulher que outrora uma pecadora, ela o vê, foi o suficiente. Vai, diga a seus irmãos, ela já saiu, foi gritando no caminho, o quê? Ele vive, ele vive, ele vive. Porque o cristão nascido de novo, ele produz frutos. Eles veem a mesmíssima vindicação de Deus, o pilar de fogo suspenso, ali os sinais e maravilhas que a Escritura tem prometido sendo colocados ali, vem a vida. Não importa quão pequeno seja e quanto seja a minoria, o grupo de Deus sempre tem sido a minoria. Qual era o tamanho da igreja de Jesus? Jesus. Qual foi o tamanho da igreja do irmão Brana, quando ele entra na sua terceira etapa? Com Jesus, quando tinha sinais e maravilhas, era muito. Quando ele diz, quem não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo, 70 de uma vez só foi embora. É contraditório, não é? A maior mensagem de todo o tempo. Ter no meio do seu povo a minoria. Não é contraditório? Não é um paradoxo para o dia? Um homem comissionado por Deus trazendo a maior mensagem, profetizado a respeito dele que ele restauraria todas as coisas, e no término de seu ministério, de sua vida, poucos acompanhando a ele. Quantos terminaram com Jesus? Pouquíssimos, 8 almas. Mas, o Brana diz, Deus tem uma igreja. Não temas, pequeno rebanho, eles o captam. No tempo de Elias, alguns captaram o que Elias estava dizendo e creram neles. O Brana diz, 113, porque clamas fala, Deus está obrigado a tirá-los de toda denominação, de toda ordem, de onde quer que queira, para vê-lo se têm sido ordenados para a vida. Então isso já aconteceu e está acontecendo. Uns saem de um lado, outros saem de outro, outros saem de um sistema, outros de outro sistema, e Ele está chamando os seus.
O que é necessário para vencer toda incredulidade? Nossa fé, parágrafo 2 e 3. Eu verdadeiramente creio que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Eu creio que se estamos vivendo à sombra de sua vinda, eu quero fazer tudo o que eu sei para preparar cada um para aquele grande evento que foi profetizado. E o povo tem procurado por isso desde a sua partida, e nós vemos as situações decorrentes, tanto no mundo político, como também no mundo militar, no mundo religioso, pois todos os sinais estão apontando agora que a vinda está à mão. Ao ver a igreja em minoria, crentes espirituais, e vemos tudo o que ele falou acontecendo, sabemos que o que nos espera são bombas vindo de todas as partes do mundo agora. Eles não precisam olhar para grandes nações, as pequenas nações têm seus mísseis para destruir o mundo a qualquer hora que queiram, e aqueles mísseis estão na mão de homens pecadores. E cada tela de radar está preparada, esperando que um entre em sua tela. E quando fizer, eles mandarão os seus. O que vai suceder? Quando isto vai suceder? Eu estou muito feliz por conhecer o Senhor Jesus como o meu Salvador. Você poderia dizer isso também nesta noite? Estou muito feliz. Pode repetir comigo? Estou muito feliz por conhecer o Senhor Jesus como meu Salvador. Pode repetir? Como meu Salvador. Isso não te deixa alegre, irmão, irmã, feliz? Eu estou muito feliz pelo quê? Pelo que eu consegui conquistar na minha profissão. Até que enfim teve paz na minha família, então eu estou muito feliz. Não que isso não seja bom. Isso é muito bom. E é importante para você conviver, que tenha paz, que haja diálogo. Não um diálogo por imposição. Fica mais um monólogo do que um diálogo. Não é? Estou muito feliz por isto. Isto sim é o que vai trazer resultado. Porque essa felicidade, ela não acaba. Tão feliz por saber que existem muitas dezenas de milhares de outros que sentem o mesmo que eu sinto. Aleluia! Deixa eu repetir para se você não entendeu. Eu estou tão feliz por saber que existem muitas dezenas de milhares de outros. Quem são esses outros? Nós aqui, que sentem o mesmo que eu sinto. Eles estão esperando por aquela grande hora. Você também não está esperando por aquela grande hora? Essa é a nossa maior expectativa. Este é o nosso maior afã. O quê? O encontro com o Senhor Jesus nos ares. O que me importa se eu moro assim ou assado? Mombrana disse, se eu moro numa choupana ou num palácio, que diferença isto faz? Eu tenho uma casa de ouro puro lá na eternidade. Aleluia. Pensa nisto, você pisar com seus pés naquele chão frio, gostoso de ouro. Você vai sentindo. Você pode imaginar isto? Os muros de cristais. Meu irmão. Jaspe luzente. Para uma pequena minoria. Então você entende o que Pedro diz, irmãos, estão preocupados com estas coisas? A glória que em vós há de ser revelada não é para ser comparado a isso. Você começa a entender por que sai lá de dentro da alma de Paulo aquele grito, morte, onde está teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Paulo estava olhando para onde?
para um Deus que se fez carne e permitiu que aquele homem Jesus fosse lá no Hades, lá no inferno, e tomasse as chaves da morte, do inferno, do dono delas. O livro voltasse para o seu proprietário original. Era para isso que Paulo estava dizendo. Lembra como o Brana disse no comecinho da nossa explanação? Que tudo é em torno de redenção. Ele tomando você de volta para si. Pensa nisso. Você todo deformado, sem forma, e ele vai lá e te resgata. Uma pequena minoria, mas ela se torna imbatível. Imbatível. Quantos exércitos tentaram destruir o Israel físico? Quantos? Não conseguiram. Tentou na Era Negra, não conseguiu, porque ela não volta atrás. E hoje há uma batalha terrível na sua mente. O que é isto? Uma vez ele tenta no físico, agora ele tenta no seu espírito. O que é isto? 10 vezes pior do que foi lá na Era Negra. Hoje é 24 horas. E ele vai batalhando, batalhando para fazer com que você desanime. Mas quem o viu no poder de sua ressurreição, não retrocede. Não. Você viu a coisa, meu irmão. O Brana diz, você viu a coisa. Ou não foi isso que Paulo viu? Que Pedro viu? Não, não me crucifique de cabeça para cima. Ele sendo um cidadão judeu, ele podia escolher como morrer. Paulo não. Paulo, um cidadão romano, não podia escolher. Mas Pedro não. Eu escolho morrer de cabeça para baixo. Eu não tenho. Meu mestre foi crucificado assim, eu não tenho tanta honra. Me crucifique de cabeça para baixo. Viu a coisa. Você também viu o mesmo que eles viram. Por quê? Você é esta continuação. Amém. 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 Irmão Moisés. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Cremos que esta mesma bênção chegou até vós. Irmão José Rufino, em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Paulo Sabino, em Santa Maria, Distrito Federal. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão João Leite, irmão Agostinho, em Jardim Goiás. Irmã Rosana, em Nueva Esperança, Paraguai. Irmão José, irmão Renato Oliveira, em Nova Lusitânia, São Paulo. Irmão Kleber e família, em Ivaiporã, Paraná. Irmão José Correia e família, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Jesus e irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Ivone, em Candangolândia, Distrito Federal. Irmã Milta. Irmão Rubem, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Edilberto, em Glicério, São Paulo. Irmã Arlinda Neri, em Valparaíso, Goiás. Irmã Geislane Cardoso, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Cleusa, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmã Ana Késia, em Águas Claras, Distrito Federal. Irmã Késia, em Minaçu, Goiás. Irmã Edneia Costa e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Vânia e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Maria Rosilene Alves, não notificou aqui. Irmão Jonathan, em Jacareí, São Paulo. Irmão Cláudio Pereira, em Vianópolis, Goiás. Irmã Adriana Bandeira, não deixou aqui a notificação. E mais 28 conexões não identificadas. E aqui tem um pedido de oração em favor de Manuel Augusto.
Diácono irmão Ricardo, vamos orar aqui por esse pedido de oração em favor de Manuel Augusto. Não nos esqueçamos de nosso programa Fé para Vencer diariamente pela Rádio Redentor AM 1110. Do meio-dia às 13 horas você tem um programa Fé para Vencer pela Rádio Redentor AM 1110. Aos sábados é das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página da internet, não, diariamente, todos os dias ao meio-dia, você tem esta bênção no seu lar. Aqui em Taguatinga, todas as terças e aos sábados. Terças às 19h30 e sábado às 18 horas. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar em pé. Se há algum pedido aqui no tabernáculo e você não fez, levante uma de suas mãos, mesmo você pela internet, você não enviou, levante uma de suas mãos e Deus confirmará mediante a sua fé. Vamos orar com o diácono irmão Ricardo Camelo. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui para ouvir essa palavra, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Somos gratos a Ti por ter dado misericórdia a cada um, Pai. A certeza é que estamos aqui, Deus. Senhor, Pai, abençoe esses irmãos, Senhor, que assistiram pela internet, essa bênção, Pai. E que o Senhor ajude esse pedido de oração, Pai. Nós não sabemos, Senhor, qual a necessidade que esse irmão tem, Pai, ou essa irmã, mas Tu sabes, Pai. E que o Senhor ajude de acordo com a necessidade e com a fé que há no coração dele, Pai. Esteja nos abençoando, Senhor, cada dia, porque não somos merecedores, mas Tu dá a misericórdia a cada um de nós, Pai. E somos gratos a Ti por isso, Pai. Leve-nos em paz, Senhor, aos nossos lares e que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Te agradecemos no Teu santíssimo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você pode ir ao tabernáculo amanhã, lá no Pedregal, vá. Culto maravilhoso de oração. Aqui em Taguatinga, próximo sábado, às 18 horas. Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando. Deus os abençoe. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Irmãos, não queiram resistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja,
vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja, não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em suas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar.